Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é os caixões da FEMA novamente. Já comentei que tem um especial aqui, vou deixar o card aqui em cima, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a atual situação e o porquê de tantos caixões. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative as notificações, não deixe de curtir o vídeo, que isso leva ele adiante para mais pessoas. Quem conhece o nosso canal sabe que a gente toca nesse assunto desde o início dos trabalhos, tanto no site. O site começou, para vocês terem uma ideia, após a notícia dos caixões. Para quem não sabe, caixões da FEMA, esse assunto é debatido aqui há muito tempo. Inclusive, um dos candidatos à presidência do Brasil, o Cabo Daciolo, foi um dos caras que tocou muito no assunto, e eu acho que ele despertou novamente a curiosidade das pessoas nesse assunto, e até o nosso site foi citado um tempo atrás. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atual situação, aonde se encaixa esse possível uso desse material e o porquê das pessoas precisarem estar cientes de que isso não é uma brincadeira, não é uma teoria conspiratória e muito menos a gente está aqui para ficar enchendo linguiça. Vamos fazer um breve resumo aqui da onde começa tudo isso. Vamos falar da FEMA. Em 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, criou a Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA. O objetivo dela é coordenar respostas e esforços do país em situações de grande tragédia no território, como desastres naturais ou atentados terroristas. Porém, a FEMA começou a tomar uma personalidade muito negativa, pois eles apareciam em certos pontos da história americana, em alguns atentados, em alguns pontos políticos, mostrando que eles estariam ali preparados para controlar a população. E isso gerou então muitas conspirações, muitas histórias, muitos boatos. Isso que era uma época que não tinha a internet como a gente tem hoje. Isso começou lá nos anos 80 e foi virando uma bola de neve até chegar em 95 no atentado em Oklahoma, onde a coisa ficou mais feia. A FEMA foi acionada no atentado em Oklahoma, onde Timothy McVeigh matou 168 pessoas. Então a FEMA foi acionada para lidar com a tragédia. A comissão do Senado, que discutia terrorismo doméstico, abordou a possibilidade da agência administrar campos de concentração. Na mesma época, um documentário instigou a população a pensar sobre isso. E então começaram a aparecer fotos e imagens dos campos da FEMA. Se você pensar como campos de refugiados, ótimo, isso sempre cairia bem em qualquer tipo de tragédia. Assim como aqui no Brasil acontecem várias tragédias, às vezes envolvendo as enchentes, as chuvas, o desmoronamento, às vezes nos morros, matando muitas famílias e deixando muitos desabrigados. Ter esse tipo de campo para cuidar das pessoas seria perfeito. Porém, o campo que eles citam para a FEMA seria de concentração, para pessoas que resistem a algum tipo de ditadura, algum tipo de lei marcial que tem nos Estados Unidos para ser ativada em qualquer emergência. Então, na lei marcial, o governo iria fechar as portas do comércio, iria, enfim, bloquear combustível, alimentos e tudo mais, e tudo ia ser muito limitado. Então, claro, ia acontecer o caos. Após todo esse rolo, começou a aparecer mais informações sobre o que a FEMA estaria se precavindo em acidentes, em terrorismo, em catástrofes naturais. Então surgiu uma fábrica chamada Vantage Products Corporation. Nessa fábrica, Vantage produz caixões de polipropileno, que é um material que bloqueia qualquer tipo de ação ali química e tal, para não vazar para o solo. Enfim, é leve, pode ser produzido em grande quantidade, e isso ajudaria a
bloquear qualquer tipo, enfim, qualquer tipo de química envolvendo a morte em massa de pessoas, um terrorismo químico, ou mesmo uma pandemia, e tudo isso que vocês devem imaginar o porquê que eu estou falando. Tudo isso ficaria mais assustador se fosse explicado que aquilo ali poderia ser caixas para guardar qualquer tipo de produto. Porém, a Vantage Corporation é uma fábrica de caixões funerários, caixões fúnebres, peças fúnebres para cinzas, para corpos e, enfim, diversos tipos de material que, segundo eles, é explicado como uma capa protetora para os caixões, para que o que tiver dentro não tenha contato com o solo. Aí tudo bem, acho que essas fábricas não tem por que não existir, é uma proteção para o meio ambiente. O problema é quando tem mais de 500 mil desses caixões estocados, e então começa o pânico de uma população inteira, saber por que tem 500 mil de caixões, se dentro de cada caixão vai 5 pessoas. Façam a conta de quantas pessoas podem estar dentro desse 500 mil de caixões que são estocados em várias partes do país, nos Estados Unidos. E isso eles não têm como negar. Se vocês entrarem no Google, assim como eu fiz, e vocês estão vendo as imagens, lá está a fábrica Vantage Corporation, e os caixões estocados ao redor da fábrica, em plena luz do dia, ao lado da rodovia, onde qualquer pessoa pode visualizar. Uma coisa interessante da Vantage é que, ao lado da Vantage, como vocês podem ver nas imagens, existe um trilho de trem que é especial para a fábrica, para remover esses caixões de forma rápida, precisa e levar para qualquer lugar do país. Então, além do trilho de trem normal, essa entradinha é feita para que os vagões possam ser carregados de forma eficiente, rápida. Com o crescente número de vítimas e afetados, isso fez com que os Estados Unidos entrassem em alerta máximo nas últimas semanas. E claro, a gente viu, Nova York é o epicentro, é uma das cidades mais queridas do mundo em turismo. Imagina o que aconteceu naquela cidade, quantas pessoas passaram o vírus uma para outra, e tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida e explodiu para o país inteiro. E claro, um país regido pelo medo, fica ainda mais complicada a situação, e temos a questão FEMA, a questão caixões, a questão dos campos de concentração e os trilhos de trem que ligam todos esses pontos, o que é mais bizarro ainda. Então essa acaba sendo uma das teorias da conspiração mais cobiçadas, pois tem muitas provas de que isso está acontecendo, pois são provas palpáveis, estão ali. Porém, o governo ele solta algumas ideias, algumas notas, mas não fecha o quebra-cabeça da história dos caixões da FEMA até hoje. Isso que esses caixões já foram descobertos há mais de 10 anos em produção. E agora, no meio de toda essa loucura, parecem fazer um pouco mais de sentido. Mesmo que as pessoas falem que os corpos não podem ser enterrados, mas sim cremados, esses caixões são feitos para que eles não tenham contato com a terra. Vindo numa situação como essa, parece fazer bastante sentido. Finalizo esse vídeo lembrando de uma das escrituras colocadas nas pedras guias da Geórgia, que eu também vou deixar aqui em cima no card o link para vocês entenderem do que eu estou falando, aonde lá era descrito vários pontos para que a humanidade, para que o planeta pudesse viver em paz e harmonia. E em um desses pontos das pedras guias da Geórgia está escrito, sendo o primeiro deles: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. Deixo essa reflexão para vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acham e até o próximo vídeo. Valeu! A jornada é longa, com altos e baixos, mas a procura pela verdade não para. Os mais de 150 países conectados em um site, com mais de 4.000 publicações expondo verdades inconvenientes sobre a nossa história e sociedade,
acabaram se transformando neste canal. De onde viemos? Quem realmente governa esse planeta? Vivemos em uma Matrix? Bem-vindo a uma jornada de revelações sobre a nossa própria existência e a vida lá fora. Eu sou Fernando Uzeda, narrador do programa Alienígenas do Passado no canal History Channel, e convido você a seguir o Verdade Mundial.